Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Peço aos irmãos, desculpa, o terror e terror. Não foi fácil chegar aqui hoje. Não consegui nem Uber. Todos cancelaram. Ó Deus. Tive que sair da minha casa e ir para a rua, cara. Marechal Floriano, né? A principal. Essa é minha vizinha, gente. Isso é bem lugar. Aleluia. E ficar lá aguardando o ônibus, né? Confiando no Senhor e aguardando o ônibus. É uma bênção, né? E aguardando. E cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpa aos irmãos, gostaria de ter chegado mais cedo. Mas eu já recebi de Deus nessa noite. Glória, 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 glória a Deus. Deus está nesse lugar. Amém? Aleluia. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 10. Estudei tanto que uma vida toda amarela para alguém. Glória a Deus. Temos que estudar mesmo, né? Para conhecer a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler, irmãos. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Vamos ler todos juntos novamente? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 3, hein? 1, 2, 3. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos tomar os seus lugares, dando glória ao Senhor. Nós estamos aqui por causa dele. Aleluia, Deus. Porque tudo é para Ele. E tudo nós devemos nos gloriar nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o capítulo 10 do livro de Isaías, no contexto do que nós acabamos de ler nesse capítulo, Isaías, ele faz uma mensagem, né, para o remanescente de Jacó, né, a tribo de Judá. E esse capítulo ele trata exatamente do juízo, do julgamento de Deus sobre o povo de Judá e Jerusalém. Aleluia. Nós vamos ver que o povo de Israel, o povo de Deus, né, esse povo, ele foi um povo escolhido pelo Senhor, conhecido como a menina dos olhos de Deus. E Deus, quando tirou o seu povo lá do Egito, nós conhecemos bem a história, ele levantou Moisés para ver o Egito. E quando ele tirou o povo do Egito, que estava sobre o jugo, vamos dizer que é jugo, né? De Faraó, ele deixou claramente para o povo que eles deveriam obedecê-lo e adorar somente a ele. Aleluia. Só que o povo de Israel, eles desobedeceram. Eles esqueceram do que foi cantado aqui, da nuvem que o cobria, né? A coluna de fogo, de tudo que Deus fez, de todas aquelas maravilhas que Deus fez, eles esqueceram e acabaram adorando a falsos deuses. Embora o Senhor repetidamente os tivesse advertido para eles se arrependerem, para eles voltarem para Ele, eles, de forma obstinada, começaram a adorar outros ídolos e também a fazer aliança com nações pagãs. Ó Deus. Isso muitas das vezes acontece na vida do crente também, né? Deus vai lá fora, tira do Egito. Na verdade, nós estávamos no Egito. Eu falo por mim. A
aqueles que não nasceram nem em berço crente, mas eu não era crente, né, irmão? Eu estava no mundo. Então eu considero o mundo como Egito. E Deus foi lá me tirar com mãos fortes daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E na caminhada a gente vai aprendendo. Só que muitas das vezes a gente acaba também mudando o percurso. Só que Deus, por nos amar, porque Deus disciplina aquele que ele ama, ele vai com mão forte e traz de volta. Ele não quer perder para o inimigo. E assim ele fez com o povo de Judá. Ele usou a Síria, o Império Assírio, como vara de correção para a tribo de Judá. Falando um pouco do profeta Isaías, filho de Amós, lá no capítulo 1 vai falar que Isaías viu o Senhor. O rei Uzias, ele morreu, e quando Isaías chegou no templo, ele viu ao Senhor, ou seja, ele viu o trono da terra vazio, mas ele viu o trono do céu, o Senhor sentado. Aleluia! Deus é aquele que estabelece reis e também tira do trono. Uzias era rei, mas ele queria ser sacerdote também, então ele fez algo que não agradou a Deus. E, por fim, ele adquiriu o quê? Uma lepra. Isaías foi ver o Senhor quando Uzias morreu. Então, muitas das vezes, algo que está atrapalhando a sua vida, Deus tira, para que você consiga enxergar ele de forma clara. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E, como eu falei, no capítulo 10, Deus ali no versículo 5 ao 19, ele vai falar também que ele vai estar trazendo juízo às nações pagãs. Então ele usa ali a Síria, o Império Assírio, para corrigir Judá, mas ele também corrige as nações pagãs. Então Deus, quando ele tem que tratar com alguém, ou com pessoa, ou com nação, ele vai tratar para trazer de volta, para que eles venham se arrepender verdadeiramente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele usou o poderoso Império Assírio, né? E esse ataque assírio, ele veio acontecendo há anos e anos, né? Tem uma passagem que fala também no livro de 2 Reis, que a Síria, ela tentou também, na época do rei de Ezequias, está tomando Judá. Ezequias foi um dos reformadores que trouxe de volta a adoração do Senhor para o povo de Judá. Não só Ezequias, mas como também Josafá, foram 2 reformadores. Aleluia! E o Senhor ali, pela oração de Ezequias, veio o arrependimento e o quebrantamento, e Deus os livrou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aqui nesse versículo que nós lemos, que fala sobre o jugo, anote aí essa palavra, né? O Senhor vai falar que com a unção, esse jugo ele será despedaçado. E o que é o jugo, irmãos? Foi falado aqui na semana passada, pela nossa diaconisa João, eu vou repetir novamente, assim vai até, né, o 7º dia da campanha. O jugo, ele também conhecido como parelho ou canga, era uma peça, ou é uma peça de madeira que encaixava sobre a cabeça dos bois para que possam ser atrelados a uma carroça e também parará a terra. Então esse jugo, ele era colocado na cabeça do boi. Eu cheguei a ver na internet lá para entender o que era o jugo. Realmente era de madeira e era colocado sobre 2 bois. Um boi mais forte, o outro mais novinho, e aquele ali que tinha mais, vamos dizer assim, força física, ele ia puxando o outro para estar andando justamente de acordo com como deveria ser. Então eles faziam isso para usar como transporte de tração. Isso é uma ferramenta muito antiga, eu não sei se ainda existe hoje, que algumas agriculturas utilizam, porque dá muito. Ainda utiliza, pastor? Também, o pastor falou que utiliza. Ele sabe que está tudo bem moderno agora, né, no sistema agrícola, mas tem lugar ainda que usa, né? Então Deus usou, digamos assim, essa analogia do jugo, né, porque eu creio também que a própria Síria, por ser uma nação ímpia,
ela colocava esse jugo em pessoas. Porque eu li que ela colocava argola no nariz, né? Como se a pessoa tivesse um focinho, né? Ela colocava o jugo também. E assim eles maltratavam o povo de Deus. Aleluia. Então, o Senhor, também lá em Mateus capítulo 11, no seu versículo 28, do 28 ao 30, Aleluia. ele vai falar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí vocês vão falar: mas jugo, irmã Rosângela? Já conhece a Rosângela jugo? Sim. Porque o jugo de Jesus, ele está falando que é suave. E o fardo dele é leve. Então ele vai andar junto com você. Aleluia. Ele vai ajudar você a carregar o que tem te assolado. E nessa noite o Senhor, ele quer quebrar o jugo aqui de irmãos. E tem crente dentro da igreja que tem jugo, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer quebrar nessa noite esse jugo que está te atrapalhando de você avançar na obra do Senhor. Porque todos nós que estamos dentro da casa do Senhor, ele tem um propósito chamado para a vida de cada um. Ninguém veio somente para esquentar a cadeira do banco da igreja, não. O banco da igreja, a cadeira da igreja. Nós viemos para servir, e a gente tem que entender isso, né? Nós fomos servidos, temos que servir também. Fomos abençoados, temos que abençoar, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes o jugo, ele acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento na casa do Senhor. Então Jesus aqui ele está dizendo: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está dizendo que vai andar e caminhar com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu estudando essa palavra, irmãos, o Espírito Santo também me trouxe a minha memória. Todos nós temos um jugo, né? Eu também, estava dentro da igreja achando que era crente. Né, pastor? Aí, enfim, irmãos, eu era católica, da igreja católica, passei por uma outra igreja muito grande, com muita gente, não precisa citar o nome, e aí conheci também a Assembleia de Deus, que é onde eu, graças a Deus, Deus me colocou. Eu estava igual o povo de Israel, rodando em círculos. Israel poderia chegar na Terra Prometida em 11 dias, está lá escrito em Deuteronômio. Mas levou um tempo muito grande por causa da desobediência, né? Mas Deus é aquele que vê, é aquele que nos vê. Eu estava ali dentro da igreja dando glória, aleluia. Mas muita coisa deveria ser tratada, né? Porque quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de carpicho. Então a gente está dando glória, louvando, não está fazendo mais nada errado não, mas a gente tem que se consertar, né? Se arrepender dos nossos pecados, e os pecados confessados serão perdoados. Aleluia. Né? Quando vai orar, a gente fala: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente fala em lote, atacado. Mas ele não quer saber atacado, ele quer saber no varejo. Qual o pecado? Um de cada vez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ainda não era diaconisa não, tá, irmãos? Aí Deus mandou uma tropa de Cristo em casa. Primeiro eu sonhei que uma igreja iria na minha casa. E Deus enviou essa igreja. Foi o pastor José Roberto, presbítero Wanda, pastor Renato. Né, pastor? Isso é para glorificar o nome de Deus, por tudo que ele fez na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor Edson também. E olha que eu dei trabalho, tá? Pastor. Depois o pastor fez uma campanha lá em casa. Aí veio outros pastores. Pastor Paulo, pastor Eudemar, pastor Júnior. Deus só mandou pastor, porque o negócio era sério. Glória a Deus por isso. Mas Deus, Ele é aquele que nos vê. Isso está lá no livro de Daniel, irmão. Vamos ler Daniel capítulo 2. Cadê Daniel? Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Daniel capítulo 2. 2, é isso? Versículo 20?
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, 2, capítulo 20. Vamos ver aqui. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reinos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a luz do mundo, né? Nós sabemos. E nós, enquanto crentes, nós temos também essa luz. Essa luz está sobre nós, sobre cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me viu. E glória a Deus por isso, né? Estou sendo tratada ainda. Nós somos tratados assim até Jesus voltar. Mas naquela época foi bem complicado. E a irmã Jô citou na semana passada aquela mulher encurvada que está lá em Lucas 13, né? E ela, se a gente for observar, ela estava exatamente com jugo, porque ela andava assim, ó. Deus. Andava assim, totalmente encurvada. E essa irmã, a nossa irmã de Lucas 13, aleluia, ela estava ouvindo Jesus ensinar, é isso que a palavra fala, que ele estava ensinando. Então era culto de doutrina, como o pastor Zimar faz aqui. Olha que no culto de doutrina também pode quebrar jugo, hein? Não deixa de vir não, irmão. Eu não estou ouvindo, os irmãos não têm percebido a minha presença, eu estou estudando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela não podia entrar no templo. Ela estava fora do templo. Mas Jesus viu. Ele é aquele que vê, porque ele é onisciente. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece, olhando para nós no nosso interior. Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas ele vê o interior. E ele chamou aquela mulher, que já havia 18 anos. E Lucas relata nessa passagem que ela estava com uma enfermidade. E era uma enfermidade espiritual, era um jugo. E a Bíblia vai falar que Jesus não expulsou, não era demônio não, era opressão maligna. E muitas das vezes a gente não reconhece, né, pastor? A gente estava falando sobre isso. A pessoa está sobre o jugo, a gente não reconhece, mas Jesus é aquele que vê e sabe o que cada um nessa noite está precisando. E ele pôs as mãos sobre aquela mulher e ela se endireitou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, né, os escribas, os fariseus, falaram de Jesus, porque ele estava curando no sábado. Aleluia. E ali todos conhecem o texto. E ele falou que ela também é filha de Abraão. Aí muitas das vezes a gente vai falar, mas isso pode acontecer com o crente? O crente pode ficar oprimido, manifestar? Pode. É, exatamente. Então essa passagem fez me lembrar também da minha situação. Só que graças a Deus, aleluia, eu estava buscando a libertação, mesmo na igreja. Eu queria, quando falava de libertação, eu queria fazer todos os cursos de libertação. E muito curso mesmo de libertação. Porque eu queria ser liberta. Eu falava para o Senhor, eu quero ser liberta. E numa noite o Senhor me deu um sono em relação a essa libertação. E eu acordei assustada. Só que o pastor José Roberto, os pastores, né, que foram em casa, o presbítero Anderson, foram tratar sobre situações administrativas da igreja com o diácono Felipe, que era tesoureiro na época. Eu nem era daqui. Eu era de uma outra igreja. Mas Deus levou eles lá. E Deus já sabia. Ele não sabia, mas Deus sabia. Então Deus tinha um propósito ali na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando para essa mulher em Lucas 13, eu lembro de mim. Jesus me viu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui, irmãos, para o texto, né, que nós estamos lendo, o Senhor,
Jesus, ele, no livro de Lucas, capítulo 4, vamos ler lá também, 4:18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Louvado seja Deus, ninguém está proibido de dar glória. O Senhor está na casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus vai falar, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava aqui na sinagoga também ensinando e lembrando exatamente o que Isaías profetizou no capítulo 61 do livro de Isaías. Se vocês forem ler lá, é exatamente a mesma passagem. Jesus estava relembrando, trazendo de volta a memória, porque é através da repetição que a gente aprende. E a palavra de Deus, ela vem exatamente para libertar, ela tem o poder de libertar. E nesse texto que nós lemos de Isaías 10:27, fala também dessa unção, né? A unção que liberta, a unção que cura, a unção que transforma, a unção que abençoa, a unção que traz a paz, a unção que traz alegria, a unção da palavra, aleluia, que quebra o jugo e palavras contrárias, a unção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quebra barreiras, irmãos, aleluia. Muitas das vezes a gente quer ganhar tudo no nosso braço, mas nós vamos perder. Porque a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Está em João capítulo 15. Nós temos que estar em Deus e Deus também em nós. Aleluia. Muitas das vezes eu ouvia falar de Deus, mas não conhecia. E para a gente ter essa unção, a gente tem que ter o quê? Aleluia. Intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na época do rei de Judá, né, da tribo de Judá, essa unção ela era dada somente, especificamente a algumas pessoas, não era a todos, era somente a reis, sacerdotes e profetas, para uma situação específica. Hoje o Espírito Santo habita em mim e você. Aleluia. Nós temos sim essa unção, mas muitas das vezes nós, como vasos, não sabemos o tesouro que temos dentro de nós e não buscamos, aleluia, desenvolver essa unção. Como o pastor Zimar tem cobrado tanto, aleluia, qual é o seu dom, qual é o seu chamado? Aí eu chego em casa e falo com Deus, Senhor, me fala qual é o meu dom, qual é o meu chamado, aleluia. Eu oro ao Senhor e pergunto, a gente tem que perguntar, né? E saber qual é o nosso chamado e qual é, aleluia, o propósito que Deus nos levantou na casa do Senhor, aleluia, porque a unção, como foi falado, aleluia, ela habilita, ela capacita o crente para cumprir o seu chamado e o propósito de Deus, aleluia. Então naquela época, como falou do derramamento da unção, ali eles estavam falando do óleo e da gordura que seria derramado sobre a vida deles. Só que Deus falou em relação a uma unção maior. E essa unção maior, aleluia, é a unção do Espírito do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós fomos ungidos, aleluia, como servos do Senhor, como filhos de Deus, exatamente para fazer o que Jesus fez. Porque Ele determinou a cada um para fazer a sua obra. Então, como ele foi chamado para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, eu e você também podemos fazer, mas no nome dele. Aleluia, né? Nós também fomos chamados para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aleluia, nós podemos fazer, aleluia. Sem Jesus, nós não podemos fazer. Aleluia. E Deus, nessa noite, Ele quer quebrar esse jugo que está impedindo aí o seu relacionamento com Ele.
Para ter essa unção tem que ter intimidade, como falei, tem que ir para o secreto, aleluia, como fala lá em Mateus 6, abre a porta do seu quarto, quer dizer, abre, entra e fecha a porta do seu quarto, aleluia, e ora, busca o Senhor, aleluia, jejua, ora, porque muitas das vezes os crentes não querem nem orar, então a gente tem que pedir por misericórdia, Senhor, derrama dessa unção, desse fogo, para que esse povo volte a orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e autoridade. E o que Deus estava cobrando, irmãos, naquela época, à tribo de Judá, aos remanescentes de Jacó, como o título fala da palavra, é que eles viessem a estar na posição. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é puramente santo, né? Ele é totalmente santo, irmãos. Deus é justo, Deus é amoroso. E como que nós vamos nos relacionar com Deus? Em espírito e verdade. Na carne nós não vamos nos relacionar com Deus. Tudo aquilo que está nos atrapalhando, a gente tem que pedir a Deus para tirar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não murmurar, né? Não falar mal do outro irmão, que Deus ele abomina isso, está lá em Provérbios. O irmão que levanta contenda contra o outro, nada disso agrada o Senhor. Aleluia. Então, foi uma lição lá para a tribo de Judá, mas que serve para a gente também nos dias de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, muitas das vezes nós devemos passar por situações ou o juízo, ou a disciplina de Deus, justamente para nós sermos restaurados. Se vocês forem ler em casa com mais calma, o capítulo 10, que a gente só lê um versículo, mas lê o capítulo todo, ou lê novamente o livro todo de Isaías, a gente vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 39, Deus fala sobre o julgamento e a salvação, o julgamento e o juízo para a nação. Mas já a partir do capítulo 40 até o 66, ele já fala da restauração. Então nós vemos que Deus é um Deus misericordioso. Ele não é como o homem, né? Deus é misericordioso. A ira dele dura só um momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, eu trago como lição, né, para a minha vida, que a gente sempre tem que confiar no Senhor. Como foi lido, eu estava chegando, eu estava ouvindo a irmã Zemira ler o Salmo 121, né? Foi isso, irmão? Salmo 121, que nós devemos olhar, não para o monte, mas para Deus. E o nosso socorro vem dele. Aí depois veio também a irmã Ana Cláudia ler o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Então nós não nos abalamos, não é porque nós, é porque Ele nos cerca, como cercava Sião, a cidade forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos nessa noite, irmãos, aleluia. Eu creio que Deus, Ele quer fazer o melhor e trabalhar com cada um, usar cada um como instrumento em sua casa. Aleluia. E se há algum jugo na vida dos irmãos, que eles sejam quebrados hoje, na autoridade do nome de Jesus. Eu já estou profetizando que o jugo, aleluia, que toda a carga, aleluia, que todo jugo seja quebrado com a unção do Espírito Santo, amém? E eu gostaria de pedir a igreja para ficar de pé, e nós vamos louvar o hino, tema da campanha, que o pastor não louvou essa noite, aleluia, que é o crente cheio da unção, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir ajuda aí aos nossos músicos da casa do Senhor. Aleluia. Pode colocar o